Todos estão conseguindo visualizar aí? Tá, né? Então, nosso estudo, até que ele venha, segundo tema, tá certo? Esse segundo tema a gente vai tratar justamente, meus queridos irmãos e amigos, a questão da vigilância e do juízo, tá bom? No primeiro estudo nós vimos os sinais da vinda do Senhor Jesus, e eu queria ver com vocês aí se vocês conseguem, né, de fato, contemplar aqueles sinais que a gente estudou, né, a respeito dos falsos profetas, a falta do amor, né, que a gente percebe, né, ao nosso redor, a questão de falsos mestres, toda aquela questão envolvendo guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, fomes em vários lugares. Vocês conseguem perceber esses sinais ocorrendo no mundo? A gente consegue, né? Se a gente parar e observar, né, com reflexão, a gente consegue entender que realmente essas coisas elas estão aumentando cada vez mais. E conforme o nosso Senhor havia dito, esses seriam os sinais do quê? Da sua segunda vinda, tá bom? Então, conforme esses sinais eles vão aumentando cada vez mais, nós podemos estar certos de que nós estamos caminhando para a volta do Senhor Jesus. Então, no estudo de hoje, a gente vai tratar da questão da vigilância e juízo, tá bom? É o primeiro estudo que vai falar do nosso preparo para a vinda do Senhor Jesus. E aqui nós temos 3 pontos principais que foram destacados, que é a certeza da segunda vinda. E aí nós temos 3 tópicos, que é observação dos sinais, a palavra verdadeira, o tempo da segunda vinda. O segundo ponto principal, juízo sobre a terra, tá bom? E aí a gente tem os segundos tópicos aqui, que são como nos dias de Noé, juízo e separação. E por último, nós temos o último ponto principal, que é a vigilância, tá bom? Então, o texto desse estudo de hoje aqui, a gente encaminhou para vocês anteriormente, ele está lá em Mateus capítulo, acho que 32, isso, até o 40 e alguma coisinha, né? Do 32 em diante. E o estudo 24. Que a gente... Isso, Mateus 24, do verso 32, né? Até o 40 isso. E pouco. No último estudo que a gente teve, a gente encerrou com essa imagem aqui esplêndida, né? Que é o quê? A promessa da vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus nos ares, com os miríades e milhares e multidões de anjos, né, os céus aqui se abrindo para a vinda do Senhor, os mortos ressuscitando, os salvos sendo transformados, os filhos que morreram pequenos sendo entregues de novo no colo das mães. Então, a gente encerrou aquele nosso estudo, o último estudo, com essa grande esperança que todos nós temos, que é o quê? A volta do Senhor Jesus, que é a promessa que ele nos deixou. No entanto, quando a gente fixa o olhar na vinda do Senhor Jesus, a gente pode correr o risco de olhar a volta do Senhor Jesus só por um lado, que é o quê? É o lado da salvação, é o lado da ressurreição dos mortos, é o lado de que o mal vai estar exterminado para sempre, de que nós teremos a vida eterna. E podemos esquecer que a vinda do Senhor Jesus também representa juízo, tá certo? É ao mesmo tempo a salvação, mas também é o juízo. E aqui nós temos um quadro do Michelangelo, né, que ele pintou ali na parede do altar da Capela Sistina, que chama o julgamento final. Né? E nós temos ali, é o mesmo local, né, onde a gente tem aquele quadro famoso, né, de Adão tocando o dedo de Deus. Então aqui ele pintou, né, esse quadro aqui, esse muro, na realidade, nessa parede, onde ele colocou aqui o julgamento final. E aí a gente tem Jesus ali no centro, né, que tem uma aura ali amarela ali por trás dele, e ali a gente tem uma cena de julgamento, onde os ímpios estão recebendo a sua punição e os salvos estão sendo, né, arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E é interessante isso, porque ele captou bem a ideia da vinda do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus é sim a salvação para aqueles que aguardam a sua vinda e que estão se preparando, mas também é um juízo em o qual aqueles que rejeitaram a mensagem da salvação, eles ficarão de fora da eternidade. Então esse é um ponto que a gente precisa também observar. Né? Porque tem um lado que é perfeito, que é magnífico, que é bom, e tem um lado que não será tão bom para aqueles que não estiverem preparados para a vinda do Senhor Jesus. E é por isso que a gente está enfatizando agora nesses próximos estudos o nosso preparo. Então, olha só que coisa interessante. No texto de hoje, né, que a gente começa lá em Mateus capítulo 24, no verso 32 até o 36, que é a primeira parte, nós temos o seguinte texto que está escrito assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o quê? O verão. Assim também vós,
Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão quem? O Pai. Então aqui Jesus, vamos voltar lá no nosso estudo, né, da semana passada. Jesus ele está com os discípulos, lembra? Foram 4 discípulos ali que foram ter essa entrevista com ele, querendo saber quais eram aqueles, né, sinais da destruição de Jerusalém da sua vinda. Pedro e André, João e Tiago, tá certo? Então Jesus ele continua, até o capítulo 25, Jesus vai continuar conversando com eles. E aqui Jesus ele vai dizer o seguinte para os discípulos, olha, vocês aprendam da parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber o quê? Que está próximo o verão. E por 2 vezes ele vai falar, quando vocês virem essas coisas, sabeis o quê? Que está próximo às portas. Que coisas? Todos aqueles sinais que nós vimos no estudo passado. Então, quando vocês verem esses sinais se multiplicando, acontecendo, saibam que o quê? Está às portas a vinda do Senhor Jesus. E aí, em Apocalipse capítulo 22, verso 7, né, Jesus aqui ele enfatiza, né, eis que logo venho, tá certo? E trago comigo o galardão que darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Cristo aqui, ele está nos assegurando, ele está nos dando certeza de que a sua vinda, ela ocorrerá. Tá certo? Então não tem como a gente ter dúvida. Vai acontecer. Jesus, ele vai voltar. E aí no verso 34 ele diz, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que o quê? Que tudo isso aconteça. Mas aí agora a gente tem que fazer, né? Agora, mas não ainda, né? Que Jesus, ele fala, né? Aqui ele está lidando com 2 acontecimentos. Quais são? A destruição de Jerusalém e a segunda vinda. Então, quando ele diz, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que isso tudo aconteça, ele está falando de quem? Dos discípulos, tá certo? Então, os sinais que eles estavam presenciando lá e iria ocorrer a queda de Jerusalém, eles iriam o quê? Presenciar tudo aquilo ainda na geração deles. E aí, depois do verso 35, Jesus diz o seguinte, ele afirma, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras o quê? Não passarão. Então, vocês podem ter certeza de que aquilo que eu estou falando vai acontecer. Muitas vezes as pessoas, né, têm essa ideia de que Jesus ele não vai voltar, de que a gente tem um encontro com Jesus, ou Jesus volta para nós quando nós morremos, né? E aí a nossa alma começa a existir e vai para o céu. Esse é o nosso encontro com Jesus, é aí que Jesus volta para nós. Mas a gente vai ver, né, ainda com mais certeza no decorrer desse estudo, que não é bem assim que as coisas acontecem, tá certo? A volta do Senhor Jesus, ela é literal, e aqui ele está dizendo o quê? Que passará o céu e a terra, mas a sua palavra, de que a sua vinda, ela é real, não passará. E a gente tem o texto de Isaías 40, verso 8, que diz o seguinte, né? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a minha palavra permanece o quê? Eternamente. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus, ela é eterna. Então a gente pode crer que quando ele diz que ele irá voltar uma segunda vez, isso de fato vai acontecer.